Olá, poderosos e poderosas! No vídeo anterior, você conheceu a história da Lacoste, como um tenista fundou uma das maiores marcas fashion sport de luxo do mundo. No vídeo de hoje, você vai conhecer a história de um dos países mais ricos do mundo, o Catar. Estão preparados? Vem comigo! Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Catar com C, como se escreve em português, ou Catar com Q, como você já deve ter visto em vários lugares, é a versão da escrita em inglês. Ele é um país do Oriente Médio, pequeno em extensão, mas grande economicamente. O país árabe, oficialmente chamado de Estado do Catar, corresponde a um emirado, ou seja, é um território administrado pelo membro da classe dominante, o emir. O país localiza-se na Península Arábica, na Ásia continental, correspondendo a uma área de aproximadamente 11.610 km² até o norte do Golfo Pérsico. O Catar faz fronteira com a Arábia Saudita e é separado por um estreito no Golfo Pérsico do país Bahrein. O Catar era considerado um protetorado britânico devido à divisão do Império Otomano. Tornou-se independente do Reino Unido em 1971, vindo a ser um estado soberano. A dinastia reinante frente ao governo do Catar é a família Al Thani, que vem atuando desde 1825. A monarquia é herdada de pais para filhos, sendo governado hoje pelo Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, que é o emir do Catar. Emir é um título de origem árabe, de natureza aristocrática, nobre, militar ou política, usado nos países árabes. Quando se refere ao governante máximo de um emirado, pode ser traduzido como príncipe, que é igualmente a tradução mais usual do termo original árabe. Atualmente, esse título é usado para nomear alguns chefes de estados muçulmanos ou líderes de organizações islâmicas. O atual emir do Catar, hoje com 42 anos, assumiu o trono quando seu pai, Hamad bin Khalifa Al Thani, tomou a surpreendente decisão de abdicar do trono. O sheik tinha apenas 33 anos, tornando-se assim o mais jovem líder de todo o Oriente Médio em 25 de junho de 2013. Antes de assumir o cargo de emir, Tamim bin Hamad Khalifa Al Thani ocupou uma variedade de cargos no governo. O seu governo foi marcado por tensões com o Líbano, sendo que ele foi condenado à revelia pelo tribunal desse país por apoiar o terrorismo. A família Al Thani. Segundo a Bloomberg, uma empresa de tecnologia, dados para mercado financeiro e agência de notícias, a família Al Thani construiu seu patrimônio estimado em 355 bilhões de dólares, a partir de investimentos em propriedades e companhias ao redor do mundo, conquistando o terceiro lugar no ranking das realezas mais ricas do mundo, ficando atrás da família real do Kuwait, em segundo lugar, com uma fortuna de cerca de 360 bilhões de dólares, e o primeiro lugar que ficou com a família real da Arábia Saudita, que tem um patrimônio aproximado em 1,4 trilhões de dólares. A população e a religião. O Catar tem como língua oficial o árabe e o inglês como segunda língua. É um país de 2.931.000 habitantes
que possui várias religiões como o cristianismo, hinduísmo, budismo e a religião islâmica. Os muçulmanos representam cerca de 67,7% da população do Catar, sendo predominante no país. Você já deve ter escutado que o Catar é um país muito rígido e que segue as leis baseadas na Sharia. A Sharia é um sistema jurídico do Islã. O termo significa caminho para a fonte ou rota para a fonte. É um conjunto de normas derivado de orientações do Corão, falas e condutas do profeta Maomé e jurisprudência das fátivas, pronunciamentos legais de estudiosos do Islã. A Sharia lida com diversos aspectos públicos e privados da vida cotidiana que são regulados como a política, economia, bancos, negócios, contratos, família, sexualidade, higiene e questões sociais. A homossexualidade é proibida no Catar. Manifestações de carinhos em público, como beijos, abraços e independentemente de ser entre um homem e uma mulher, são igualmente proibidos e sujeitos a penas. As mulheres quase não têm direitos, o que vem gerado muitas discussões em relação aos direitos humanos em vários outros países. A economia do Catar. Segundo uma lista elaborada este ano pela Global Finance, com base no PIB, Produto Interno Bruto, o Catar é o quarto país mais rico do mundo, com aproximadamente 112 milhões de dólares per capita. Atrás do terceiro lugar, a Irlanda, com 124 milhões de dólares. Do segundo lugar, Singapura, com cerca de 131 milhões de dólares. E o primeiro lugar, o país mais rico do mundo, Luxemburgo, com 140 milhões de dólares. Qual é a fonte de riqueza do Catar? A prosperidade econômica do Catar é um produto da extração e exportação de petróleo, descoberto em 1939 e produzido pela primeira vez em 1949. As reservas de petróleo do país são encontradas tanto em terra quanto no mar. De acordo com um relatório do Banco Mundial, o Catar possui as maiores reservas de gás natural do mundo. O país começou a desenvolver seus recursos de gás natural em 1990, na tentativa de reduzir sua dependência do petróleo. Atualmente, o North Field Offshore é considerado um dos maiores campos de gás do mundo. Antes da Segunda Guerra Mundial, a população do Catar estava envolvida em atividades como extração de pérolas, pesca e comércio. Como colônia britânica, era uma das mais pobres do mundo. Atualmente, tais atividades são praticamente inexistentes. De acordo com o relatório da Global Finance, o Catar se beneficia dessas proporções. As reservas de petróleo e gás são muito grandes, enquanto a sua população é muito pequena. É essa relação que tem permitido o florescimento econômico desse país, de arquitetura ultramoderna, centros comerciais de luxo e excelente gastronomia. A capital do Catar, Doha. Doha é a capital e a cidade mais populosa do Emirado do Catar. Fundada em 1820, a região metropolitana de Doha concentra praticamente 80% da população do país. Como capital comercial do Catar e um dos centros emergentes financeiros do Oriente Médio, Doha é considerada uma cidade mundial pela rede de pesquisa de globalização e cidades mundiais, ou seja, é uma cidade considerada um lugar importante no sistema econômico global.
a sede da Copa do Mundo em 2022. O Catar participou da disputa e venceu no ano de 2010 o direito de sediar a Copa do Mundo em 2022. Essa é a 22ª edição desse evento esportivo mundialmente reconhecido, torneio organizado pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Essa está sendo a primeira Copa a ser realizada no Oriente Médio, ou seja, já entrou para a história. Com 7 cidades sede, o campeonato já começou no dia 20 de novembro e terá sua final no dia 18 de dezembro. Ao invés do período tradicional, devido às altas temperaturas, que o Catar sofre no meio do ano, que é o período onde tradicionalmente ocorrem as Copas do Mundo. Acusações e denúncias de corrupção, suborno, lavagem de dinheiro e diversas críticas sobre as condições dos trabalhadores que atuaram na construção dos novos estádios, sendo que a Anistia Internacional referiu-se como trabalho escravo às condições desses trabalhadores, que sofriam abuso de direitos humanos, violando diversas regras da instituição. A FIFA e os promotores federais suíços realizaram investigações internas sobre essas alegações e absolveu o Catar de qualquer crime cometido. Portanto, até agora nenhum indício foi comprovado e o Catar está sim sediando a Copa do Mundo de Futebol em 2022. Você acabou de conhecer a história de um dos países mais ricos do mundo e a sede da Copa do Mundo de Futebol em 2022, o Catar. E você, de qual cidade está me acompanhando? Me conta aqui nos comentários. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Obrigada e até mais!